Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Todos me ouvem bem? Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma palestra nossa do, do Veterinando, do nosso Maio, né, de Silvestres. Muito obrigado pela presença de todos. Tem meu gatinho, minha gatinha coçando aqui, só ignorem. Sejam todos bem-vindos, principalmente a doutora Larissa. Doutora Larissa já está por aqui, né? Ela que atua desde 2013 com resgate e reabilitação de animais marinhos e atualmente é coordenadora técnica do Instituto de Mamíferos Aquáticos, lá em Salvador, Bahia. É isso, né? Não falei errado, não. É, só dando alguns recadinhos antes de iniciar, tá bom? A nossa lista de presença vai ser passada no final da palestra, no chat, tá? Fiquem atentos a isso. E sobre as perguntas, a gente vai abrir para perguntas logo no finalzinho da palestra, tá bom? E é isso, pessoal. Boa palestra a todos. Qualquer coisa, eu estou por aqui, viu, doutora? Só me chamar, qualquer coisa, por aqui estou. Ok? Você está com o microfone desligado. Isso. Obrigada. Obrigado, viu? Boa palestra, pessoal. Com licença, vou fechar meu microfone e meu vídeo, viu? Pode começar, doutora. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Vou só projetar aqui. Cadê? Só um minutinho. Gente, só um minuto que tá difícil aqui a internet. Tranquilo, já está entrando aqui para gente. Apareceu para vocês? Tudo tranquilo? Apareceu tudo certinho. Eu fico sem acesso ao chat, então qualquer coisa podem me interromper, tá? Se perder conexão, alguma coisa me avisem. Ok, muito obrigado, viu? Então, boa tarde a todos. Eu sou Larissa, médica veterinária, e sou coordenadora aqui do Instituto Mamíferos Aquáticos. A gente fica em Salvador, Bahia. Então, eu trouxe um pouquinho do nosso trabalho com pinípedes para vocês hoje. Então, quem são os pinípedes, né? A gente tem 34 espécies que estão distribuídas no mundo, e eles são carnívoros extremamente especializados. Então, são animais que vão se alimentar só de peixes, camarões, e eles são considerados semiaquáticos. Então, são animais que utilizam o mar para deslocamento, para caça, pesca, e o substrato sólido para descanso, para parir, copular. Então, eles estão ali transitando entre os dois meios. A gente tem mais de 50 milhões de espécimes no mundo, então eles são muito populosos, eles compreendem cerca de 25% de todos os mamíferos aquáticos que existem. Então, esses animais, por serem híbridos, né, meio a meio ali, eles vão ter algumas adaptações tanto para a terra quanto para o mar. Então, esses animais têm um corpo mais alongado, um corpo hidrodinâmico, vão ter pelos para ajudar a segurar a temperatura, o pelo e a blubber, que é a gordura, que foram apontados para vocês. Aqui a gente tem uma camada de gordura e depois o pelo, e os membros adaptados ali para natação e para caminhada também. Para isso, eles vão ter um olho bem grande, então eles têm esse aumento do bulbo ocular, que ele é utilizado na pesca, né? São animais bastante caçadores, então eles têm essa visão para ajudar ali, um olhão bem grande. Isso vai ser importante na reabilitação depois. Essas vibricinhas, que são esses bigodinhos, são órgãos sensoriais, eles são muito sensíveis, se a gente toca neles na reabilitação também é bastante incômodo para esses bichos, e eles servem de direcionamento. Então, quando a gente tem, às vezes, pinípede em reabilitação com baixa visão ou cego, a gente vê que eles usam bastante a vibriça, e ela vai se direcionando em direção ao ruído. É uma forma de captar de onde está vindo o movimento.
e um sistema de troca de calor contra a corrente em nadadeira, ou seja, ele tem ali um enovelado de veia e artéria, que ele vai trocar o calor mais rapidamente nessas regiões. Então, isso é importante também para animal que está hipertérmico, né? A gente sempre vai baixar a temperatura dele ali pelas nadadeiras. Para isso, ele tem algumas adaptações interessantes no mergulho. Então, eles vão estocar bastante oxigênio no sangue e tecido, vão suportar mais do que um humano essas altas concentrações de ácido lático. Então, esses animais eles conseguem mergulhar mais fundo, fazer mais apneia do que comparativamente com o humano. Então, quanto mais tempo ele está ali em mergulho, ele vai fazendo uma redução do metabolismo como um todo, vai entrar em bradicardia, né? O coração começa a bater bem mais lento, vai reduzir esse suprimento de sangue para órgãos mais essenciais e ficar nesse metabolismo reduzido. E são grandes mergulhadores, né? Se a gente pensar num elefante marinho, ele consegue mergulhar grandes profundidades, ficar muito tempo ali embaixo. Então, o tempo de mergulho, a profundidade vai depender também da espécie. Então, entrando um pouquinho na biologia, quem são essa galera, né? Eles são da subordem Pinnipedia, e aí a gente vai ter algumas famílias. Os odobenídeos, que não ocorrem no Brasil, então a única espécie que está englobada nessa família é a morsa. Depois a gente vai ter os otarídeos e os focídeos, sendo que os otarídeos têm 14 espécies e os focídeos 19. Então, os otarídeos são esses carinhas que ficam julgando a gente, né? Essa galerinha que olha de ladinho, eles são os lobos e os leões marinhos. Eles vão ter essa orelhinha que vai diferenciar eles das focas, né? Eles fazem um apoio de nadadeira muito similar a um cachorro, depois a gente vai ver um vídeo deles andando. Então, eles vão ter ali a nadadeira anterior como forma de propulsão e a posterior para dar o direcionamento no andar desses animais. Eles têm essa camadinha de pelo isolante e é fácil sexar eles porque eles têm esses testículos externos, aliás, desculpa. Então, aqui a gente tem o vídeo de um lobo marinho. Ele não tá rodando. Pronto. Ele tá um pouco preguiçoso, mas dá para ver bem ele andando. Ele se levanta e caminha mesmo, igual um cachorro. Isso é um comportamento de descanso, né? O animal que está descansando na praia. E aí ele levanta e caminha, similar a um cachorro. Mas esse está bem preguiçoso. Esse animal foi reabilitado pelo pessoal do MACA, da UERJ, lá em 2019, no Rio de Janeiro. Pois então, a gente vai ter uma ampla distribuição de animais, América do Norte, no Oceano Atlântico, Austrália, eles são bem distribuídos. E aí a gente entra nos focídeos, que é esse pessoalzinho que tem a carinha de dó. Esses são as focas e os elefantes marinhos, né? Então, eles não vão ter a orelhinha, é fácil diferenciar, pelo menos a família, pela presença ou não de orelhas. Os testículos deles vão ser intraabdominais, então, para fazer a sexagem, ela é mais difícil, a gente precisa ver a distância da fenda, do ânus. Ele tem uma blubber mais espessa, né? A camada de gordura é mais espessa quando comparado aos otarídeos, porque eles vivem em ambientes mais gelados. Eles fazem um apoio ventral para a caminhada, então é diferente o movimento, quando você está vendo ele andar, dá para diferenciar também a família. E aí ele só vai utilizar, ao contrário do outro, ele vai ter um direcionamento pela nadadeira anterior e a propulsão pela posterior. Então, ele vai andar assim. Esse videozinho também é do pessoal do MACO. Ele vai mais se arrastando, assim, igual uma lesma. Apesar deles parecerem um pouco menos ágeis, esses animais são bem rápidos em terra. Então, se eles resolvem atacar na reabilitação, eles são bem rápidos. Tá? É fácil diferenciar quando eles estão se movimentando. Eles também têm uma distribuição ampla, mas ali mais na região circumpolar, ali mais para os extremos, né, mais gelados. Sobre pinípedes aqui no Brasil, eles não são considerados animais brasileiros, né?
eles não existem colônias reprodutivas no Brasil de pinípedes, então eles não nascem aqui. O que acontece é que eles têm algumas colônias perto, na Argentina, Uruguai, e aí eles acabam aparecendo todo ano na costa do Brasil, principalmente ali na região do sul e sudeste. Quando eles vêm aqui para o Nordeste, são animais bem em movimentos bem erráticos, né? Eles estão bem fora da área usual deles. Então, a maioria que a gente pega são animais machos e jovens, que eles saem cedo da colônia, pegam o rumo para formar suas próprias colônias e acabam, às vezes, perdendo. Então, eles acabam pegando correntes erradas e vindo bater na costa mais para cima, né? Mais ao norte do país. No Rio Grande do Sul, ali a gente tem bastante desses animais, entre outono e primavera, que é a época de nascimento, que eles estão saindo da colônia mesmo. E as espécies antárticas e subantárticas, eles são mais raros aqui, mas é o que mais bate aqui no Nordeste, né? Tá bem longe, eles acabam aparecendo bastante aqui. Então, o que já apareceu no Brasil, né? O que a gente mais registra é o Ectocephalus australis, que é o lobo marinho sul-americano, e o tropicalis, que é o subantártico. A foca caranguejeira, ela tem aparecido um pouco mais, e o elefante marinho do sul, acho que é o campeão aqui do IMA, de encalhe. Eles passeiam bastante. Então, o que é um pinípede encalhado? Quando a gente pensa num animal encalhado, um cetáceo, é fácil, né? Uma baleia, um golfinho que está fora da água, ele está encalhado. Os pinípedes, eles não podem ser tratados dessa forma porque eles são animais semiaquáticos, né? Ele estar na areia não é um problema a princípio, né? Esse animal, ele vai fazer o descanso, então se é um animal que está em migração, ele está passeando por ali, é natural que ele saia para descansar. O problema é onde e em que condição ele está fora da água, né? Então, a princípio a gente vai pensar no animal que está fora da água como encalhado, mas ele precisa estar indefeso ou incapacitado, debilitado, ferido. Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, no sul, que tem as colônias próximas e às vezes numa saída de campo você vê dezenas de pinípedes, eles não estão encalhados, os animais estão descansando, estão em costões rochosos, a não ser que ele esteja super caquético, ele sangrando, enfim. Mas aqui no Nordeste a gente trata diferente. Como a gente está totalmente fora da área usual desses animais, todos eles são tratados como encalhe. Então, um pinípede aqui no Nordeste, obrigatoriamente, ele vai precisar ser retirado dessa praia, avaliado, e ele nunca chega aqui em boas condições, porque a gente está muito longe, né? Então, a gente tem aqui um pinípede, esse pescocinho aparente, essas pontas de osso, isso não é normal, né? É um animal que está bem abaixo do peso. Então, por que esses animais vão encalhar, né? Geralmente, por interação com pesca, mas o que a gente mais atende aqui, na verdade, são animais muito magros. Então, como a gente está bem longe, eles acabam nadando muito para chegar aqui, às vezes eles não conseguem se alimentar direito, então a maior parte dos animais aqui vão ser jovens bem abaixo do peso. Associado a isso, a gente tem ali lesões cutâneas, um animal que já está meio debilitado, ele acaba sendo ferido por outros animais, em costão rochoso, exausto, uma separação maternal precoce, isso acontece bastante, porque eles desmamam muito rápido e nem sempre eles eles têm condições de caça, né? Eles têm a capacidade. Então, às vezes, isso faz com que eles encalhem também. E aí, menor potencial de pegar nesses bichos são vazamentos de óleo aqui na costa e intoxicações como um todo. As intoxicações são bem mais comuns no hemisfério norte, ali na Califórnia, eles têm um alto índice de intoxicação por brevetoxina, ácido amônico, mas aqui não, a gente não registra tanto. E enfermidades virais, bacterianas. Então, o que a gente vai fazer com o pinípede, né? A primeira coisa é sempre acionar o órgão local que trabalha com esse tipo de animais, né? Depois do acionamento, a gente vai identificar a espécie, identificar a faixa etária, porque a equipe ela precisa ser preparada para o que tem na praia, se é um animal de meio metro, se é um animal de 5 metros.
A gente precisa saber o que está esperando. E vai ser avaliada as condições físicas desse animal. Se ele está ferido, se tem ali um sangramento, alguma anormalidade, alguma coisa que fuja muito do normal nesse animal, ou ele está ali debilitado. E se ele está, de fato, encalhado ou se ele está descansando. Mesmo aqui no Nordeste, ele pode estar descansando. A gente só vai retirar ele porque está fora do local, mas não necessariamente ele vai precisar de um tratamento. Ele pode só ser realocado mais para o sul do país. Então, pensar que pinípedes são extremamente agressivos e a gente precisa sempre de uma aproximação cuidadosa, de uma equipe preparada para isso e em silêncio. Tá? Então, só um minutinho, vou tentar fechar uma janela. Para vocês não estar aparecendo uma janela, né? Pronto, consegui baixar. Então, como que a gente vai se aproximar desse animal? Primeiro, precisa haver uma barreira entre o animal e o mar, principalmente se a gente for usar anestésico. A gente não pode correr o risco de um animal que foi previamente sedado correr para o mar e se afogar. Então, a gente precisa sempre planejar a ação, né? Então, quando é um animal grande que vai ser sedado, a gente faz uma barricada para que ele não se encaminhe, ele fique ali na areia e a gente consiga retirar ele de fato da praia. Então, a gente tem aqui algumas opções de tirar, e eu trouxe o caso, esse é o Fred, né, um elefante marinho do sul, bem icônico, né, um animal muito grande, quase 5 metros. Então, o que a gente teve que fazer? Fazer a sedação dele com o uso de um extensor, né, para fazer isso de longe, tem uma seringa aqui na ponta. E depois uma força-tarefa, muitas pessoas, uso de lona, de rede, para carregar esse animal e um trator que levou ele para fora da praia. Então, esse é um caso extremo. Geralmente a gente consegue botar um bicho com contenção física dentro de uma caixa de transporte, mas às vezes é uma grande operação. O importante é sempre planejar de acordo com o que a gente tem na praia. Então, como que a gente transporta esses bichos? Depende, né? Depende do tamanho deles. O Fred, aquele bicho anterior, ele foi transportado num caminhão da cavalaria da PM, mas geralmente a gente põe numa caixa de transporte e transporta via aérea ou via terrestre. Então, é importante que ela sempre tenha ventilação, sempre seja segura para esse animal ali dentro, tanto para ele ficar preso, quanto para ele não se ferir com nada. Né? Tem várias formas. O ideal é que sempre ele seja transportado em carro climatizado, então tem um controle ali de temperatura, ar-condicionado, e em horários mais amenos, logo pela manhã ou no final do dia. Isso é importante porque esses animais fazem bastante hipertermia de estresse, né? A temperatura dele vai subindo e pode ocasionar o óbito dele. Então, tá aqui o Fred dentro do caminhão da cavalaria. Às vezes a gente usa guindaste, né? Aqui, quem tá aqui dentro é Frida, que tinha mais de 200 quilos, e transporte aéreo para repatriar esse animal para o sul, né? A gente não solta PNPG aqui no Nordeste, então a gente faz todo o trabalho de reabilitação dele, e depois transporta para o sul, que é onde ele tem mais chance de encontrar a corrente correta, voltar ali para sua colônia. Então, não faz sentido a gente soltar aqui tão longe da área de ocorrência desses animais. Como é que a gente segura esses bichos? Então, o importante é sempre treinamento, né? A gente está sempre treinando a equipe, deixando a galera capacitada para não se machucar e não machucar o animal. A gente pode fazer uso de vários instrumentos, mas o melhor amigo da pessoa que vai conter um pinípede é uma toalha. Né? A gente pode usar pulsar, pode usar toalha, tem essa rede de New Zealand, depois eu mostro foto. E na literatura tem uso de cambão, mas a gente não usa, que é aquele negócio que a carrocinha usa, né, para laçar o pescoço. A gente não usa porque pode ocasionar uns ferimentos bem graves no animal. Aí pode usar luva de couro, sedativo, né, para animais maiores. E é importante sempre uma toalha e um escudo de madeira. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. E também é uma forma de contenção física, que é o condicionamento operante. Isso é aplicado somente para animais de cativeiro e não de reabilitação. Então, como é que a gente faz? A pessoa está sempre com o escudo e quem vai conter está atrás desse escudo.
né? Ela vai jogar a toalha na cabecinha dele e fazer um burrito, né? Um amarradinho do animal. Deixa eu ver se aqui é um videozinho. É que esse vídeo, a galera filmou tão fora de foco, mas a Frida tá atrás dessa piscina. Eu acho que dá para ver a toalha. Então, ele jogou, fechou. Importante que ele não está sentado no animal, tá? Ele está com o joelho no chão, apoiado no chão, e em cima do animal não há o peso da pessoa. Isso é importante. Esse daqui é um vídeo, aquilo lá, esse vídeo anterior é um focídeo, é um elefante marinho. Eles são mais fáceis de conter do que uns otarídeos. Esse daqui é um lobinho. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, ele não está 100% correto. Tá? O que é importante? As pessoas estão ali fazendo o escudo e a pessoa de trás vem com a toalha, enrola na cabeça e contém o bicho. Essa pessoa ela precisa ter segurança, porque uma hesitação causa isso daí. Ele joga a toalha, o bicho sai andando, ele vai hesitando para subir, não consegue se posicionar bem. Então, o movimento, ele precisa ser mais fluido, né? Precisa ser, um movimento só, joga a toalha, sobe ali, apoia o seu joelho no chão, e aí consegue conter o animal. O ideal é que ele não fique passeando com essa toalha na cabeça dessa forma, ele pode gerar acidentes, uma mordida, e aí a galera transporta de uma forma tranquila, né? Sem puxar nadadeira, aí depende de quantas pessoas precisam, depende do peso do paciente. Então, ele está posicionado de novo, sempre o joelho no chão, tá vendo? Sem soltar o peso em cima do animal, isso é importante. A cabeça dele também não é forçada para baixo, ela é empurrada para frente, é só para ele não voltar com a cabeça e não morder ninguém. Então, tá aqui, formas de contenção, aí depende do tamanho, né? Aqui é um bebezinho, mal dá para a gente se posicionar em cima dele, então às vezes a gente contém com uma mão, às vezes a gente contém com duas, tudo depende aqui do tamanho do animal. E aí tem a forma de contenção química, que ela é menos utilizada do que a física, porque ela envolve riscos como qualquer anestesia, né? O ideal é que se haja um aparelho de anestesia com intubação e ventilação para esse animal, mas não é todo centro que tem. Tá? Então, esses animais eles fazem reflexo de mergulho. E isso acaba causando, pode causar alta mortalidade nesse animal. Então, o que é o reflexo de mergulho? Diferente da gente, o normal para um ser humano é eu estou respirando e eu escolho parar de respirar. Então, eu prendo a minha respiração. Esses animais, não. O normal deles é estar em apneia e ele escolhe respirar. Então, a respiração deles é ativa, a nossa é passiva. Então, se a respiração dele é ativa, o que acontece quando ele está sedado? Ele não tem esse reflexo, ele está ali parado sem respirar. Então, ele precisa ser estimulado a isso. Esse é o reflexo de mergulho. Então, se ele trava ali sem respirar, a gente pode perder esse animal numa apneia. Então, o ideal é essa intubação, né? Então, intuba igual cachorro, passa ali a sonda endotraqueal e liga ali no aparelho de anestesia inalatória. Contenção química, ela pode ser feita de algumas formas, né? Então, o mais seguro para um animal grande é usar aquele prolongador, que ele é uma haste, ali na pontinha tem a seringa, pronto, ele consegue inocular no animal, né? Aplicar uma injeção à distância sem risco para o aplicador. Os pequenos, o mais fácil é ali conter fisicamente, botar a máscara ou aplicar intramuscular. Dardo a gente não usa muito, porque é um animal que está na praia, às vezes a gente não tem certeza se toda a dose entrou nesse animal, né? Com o dardo, pode perder alguma coisa e ele não sedar na praia. Aqui o crossboarding, que é o que estava aqui anteriormente, é isso aqui. Você
tudo que é aplicado no pinípede, ele é ali na posterior, perto da nadadeira posterior. Então, a gente cruza os escudos na frente, cruza, né, um crossboarding, e o veterinário vai ali por trás e aplica. Então, quando esse animal sente a picada, ele tenta atacar, ele vai se chocar, na verdade, contra os escudos e não vai conseguir chegar na pessoa. É uma forma de segurança ali para a galera. E, às vezes, é um bicho desconhecido na praia, a gente precisa usar realmente o extensor. Então, como a gente falou, é sempre com o escudo, né? Ela fica sempre protegida pelo escudo e a gente precisa ter extrema confiança em quem está fazendo isso. Ali na ponta está acoplada a seringa, então é só posicionar e apertar. Eles não ficam felizes, mas é eficaz. Aí sai de perto, dá o tempo do bicho para conseguir manejar. E aí, esse daqui é o mesmo animal e eu trouxe para vocês porque é um manejo muito insano, muito intenso que a gente tem com um animal desse porte, né? Então, vamos lá. Esse daqui é o Fred, já em reabilitação. A gente está com os escudos. A filmagem às vezes fica um pouco estranha porque a GoPro está acoplada no próprio escudo. Nós estamos em 3 pessoas fazendo escudo e uma pessoa com uma seringa para poder aplicar. Esse movimento que ele faz de pêndulo, né? Ele consegue bater em 2 pessoas ao mesmo tempo, ele choca o peito contra a pessoa e bate com a caudal também, com a nadadeira posterior. Então, esses bichos têm um potencial de machucar bem grande. Então, precisa ter uma confiança, né, no que está fazendo, com quem está trabalhando. Essa sincronia entre quem está com escudo e quem está medicando o animal é importante para evitar qualquer tipo de acidente. O ideal é que tenha essas portas de emergência. Então, o Fred me botou para fora, né? Então, é importante ter essas rotas de fuga para que a gente não fique preso entre o animal e a parede, porque eles vêm para cima mesmo. É só a seringa trocando de mão em mão e não foi ideal, né? Ele podia ter me mordido se não fosse essa parede, porque eu sou alguns segundos mais lenta que ele. Então, realmente, sem uma barreira ali, a gente fica vulnerável a esses animais. Bom, como todo mamífero, eles têm potencial zoonótico, né? É possível que eles passem algumas doenças para a gente. Então, como o silfinger, que é muito comum antigamente em caçadores de foca, né? É um fungo. Eu acho que eu perdi a conexão. Bom, apareceu uma mensagem, se eu não tiver online, vocês me avisam. É uma doença ali muito comum em caçadores de foca, que causa necrose, dores articulares bem fortes. Então, eles têm, basicamente, qualquer bactéria ou fungo que está neles pode pegar nos tratadores veterinários, e algumas coisas mais graves, como leptospirose. Tá? Então, é sempre tomar cuidado com os cuidados básicos de biossegurança mesmo. Então, quanto menos tempo, menos contato com esse animal, melhor. Sempre acessar esse recinto acompanhado, com escudo, porque emergências acontecem, esse animal pode prensar a gente contra a parede, né? Planejar para ficar menos tempo ali dentro, para fazer um manejo mais rápido e não entrar comendo ou bebendo ali, porque é uma área de manejo, né? Precisa ter esse cuidado. Usar EPI, máscara, luva, bota,
sempre higienizar as mãos antes e depois. E é importante que cada recinto, cada animal e cada recinto tenha seu próprio material de limpeza, para evitar a contaminação cruzada de um animal para o outro dentro da reabilitação. Então, essa higienização desse recinto da piscina, ela precisa ser muito rigorosa, e a biossegurança com pés de luvas. Para quem não conhece, pé de luva é isso aqui, é nada mais do que um tapete ou uma bandeja que a gente consegue jogar uma solução de cloro, de amônia, clorexidine, para higienizar a sola do sapato, para não pegar bactérias de um animal para outro, ou vírus, ou o que for. A gente faz também o uso da vassoura de fogo, que é um maçarico de fogo, né, para matar qualquer vírus, parasita, qualquer coisa que tenha ali, também impedir essa disseminação entre centros de reabilitação e outros animais, e a limpeza ali do recinto como um todo, da piscina como um todo. A nutrição dos animais, a gente sempre vai começar com uma hidratação oral. Então, via de regra, esses animais vão chegar desidratados, e antes deles começarem a comer, eles precisam ter a hidratação restabelecida, ou eles não vão ter condições. A gente, desculpa, que a gente está aqui no centro, tá uma confusão aqui hoje. A gente não, esse animal não vai ter condição física de digestão. Então, como esses animais não ingerem água por conta própria, a água vem do peixe, né? A gente chama isso de água metabólica. Ela vem com a ingestão do pescado. Então, via de regra, se ele não está comendo, né, ele não está sendo nutrido, ele também não está sendo hidratado. Então, a gente sempre começa com a hidratação. É melhor que se faça via oral. Não dá para pegar a veia de um bicho desse e esperar que ele fique ali quietinho dentro da baia igual um cachorro, tá? A não ser que o animal esteja quase morto, totalmente não responsivo, a gente não consegue canular e deixar aquilo ali por 24, 48 horas. Então, a gente faz a hidratação oral via sonda, ou animais muito grandes, a gente faz via subcutânea. Depois, a gente caminha para a papa de peixe, que é nada mais do que um milkshake de peixe. A gente bate a sardinha no liquidificador com um monte de suplemento, né? Faz uma bomba calórica e passa também pela sonda. E pensar que são animais marinhos, então eles também ingerem o sal pela comida, né? Pelo peixe. Então, se ele tiver em água doce, a gente precisa pôr sal na nutrição deles. Se ele tiver em água, num centro com água salgada, tranquilo, você vai jogar o peixe ali, ele vai ingerir água junto. Mas lembrar de hiponatremia, então, e fazer esse balanço eletrolítico com sal. Então, aqui uma forma de hidratação subcutânea, né? A gente insere as agulhas ali entre as escápulas e aperta a bolsinha para descer mais rápido, cabe bastante, ele tem um subcutâneo bem grande. Dá para fazer uns bolos ali e deixar eles se hidratando dessa forma. Animais menores a gente consegue agarrar e passar uma sonda. Em cativeiro, a gente acaba usando muita sardinha para esses animais, para animais que comem peixe, né? Ou no caso de focas, a gente acaba usando mais camarão, mas a sardinha é um peixe gordo, então ele ajuda esse animal a ganhar peso muito rápido, tá? O ideal é que o pescado ele seja comprado congelado em congelamento industrial, né, que vem congelado 1 a 1. Mas na impossibilidade, se a gente comprar peixes in natura, né, direto de pescador, precisa fazer esse congelamento por 7 dias para matar qualquer protozoário, qualquer coisa ali, e sempre fazer um descongelamento lento. Então, se o animal vai consumir 5 quilos de peixe naquele dia, a gente tira no final do dia anterior o peso da dieta dele, tira do congelador, deixa na geladeira, para que ele descongele lento, né? Ele não pode ser forçado a descongelar na água ou ao natural, porque isso vai alterar a qualidade do pescado. Então, a gente precisa prezar pela qualidade sempre. A premissa é, se uma pessoa, um humano, não vai consumir aquilo, porque ele está de má qualidade, os pacientes também não podem. Tá? Os penípedes são muito sensíveis à dieta, então eles têm umas diarreias bem feias com pescado de má qualidade. O congelamento, ele transforma a tiamina, a AB1, em tiaminase.
né? Ele quebra a enzima. Então, um animal que está comendo peixe congelado sem suplementação de tiamina, ele vai ter sinal neurológico. Então, sempre também lembrar de suplementar tanto com o sal, com os suplementos calóricos, o que a gente precisa, né, colocar, e também a tiamina. E no caso de pré-soltura, alguns centros utilizam peixes vivos, a gente não utiliza aqui. O que a gente faz é a fishing school, que é nada mais do que a escolinha do peixe. A gente pega uma sardinha, amarra um barbantinho ali na caldinha dela e sai correndo em volta da piscina para estimular esse animal a caçar, né? Que ele ataque os peixes para a gente ver se ele tem um comportamento de caça bom para uma soltura. Então, a gente tem aqui, para quem não conhece peixe, aqui é a manjuba, a cavalinha e a sardinha. E sempre assim, de qualidade. A gente precisa ver peixes inteiros, que não estão amassados, com os olhos claros, brilhantes, a barriga sem estar aberta, né? Essas vísceras estão expostas, é um peixe de má qualidade também. E aí a gente tem os cortes. Depende do tamanho, depende do que o bicho gosta, né? Às vezes são as particularidades individuais. De modo geral, a gente dá inteiro para pinípedes grandes e os menorzinhos a gente faz esse corte no meio, né? Que dá a caudinha e depois a cabecinha ou em postas. Então, é dessa forma que a gente oferta para os animais. Alguns comem sozinho, outros comem na mão. Animais de reabilitação, eles não devem ser alimentados na mão dessa forma. Só animais de cativeiro. Tá? Aqui no IMA, a gente trabalha com reabilitação, mas às vezes a gente recebe pinípede que não pode ser solto na natureza. Geralmente são animais cegos ou com alguma alteração que impeça a soltura, e aí esses animais são eles ficam mais dóceis, mais acostumados ao manejo veterinário, né? E aí eles comem na mão como forma de aprendizado, de permitir esse contato para veterinário. Então, o que a água tem a ver com isso, né? Como é um animal aquático, semi-aquático que seja, mas ele está ali em contato constante com a água, a qualidade dela é primordial para o sucesso de reabilitação. Então, a gente tem uma instrução normativa do IBAMA que dita como precisa ser o controle de qualidade de água em centro de reabilitação para um mamífero. Então, de forma geral, a gente tem ali uma filtração individual, ou seja, cada piscina tem a sua bomba. O ideal é que essas bombas fiquem ligadas por pelo menos 12 horas por dia, e esse sistema pode ser aberto, fechado ou semi-fechado. Um sistema aberto puxa água do mar, passa na piscina, devolve para o mar. Um fechado é um sistema de piscina de clube, que fica ali a mesma água recirculando pela bomba. O semi-fechado, ele pode ser um misto entre os dois. Tanto faz como o seu centro tá, mas o importante é a qualidade da água. Então, a gente precisa medir alguns parâmetros dela. O ideal é que o pH esteja sempre em 7,2 e 8,4, que é um pH que não agride a pele sensível desses animais. A salinidade precisa estar entre 20 e 36, que vai de uma água um pouco salobra a uma água salgada, marinha. E o cloro, ele precisa estar em 0,5. Por que que o cloro precisa estar ali? Para outros animais marinhos, como aves, tartarugas, a gente não utiliza cloro, porque ele faz mal. Mas no caso dos mamíferos, a carga bacteriana dentro de uma piscina, né, que eles defecam, principalmente pensando em focídio, que eles defecam dentro da água, ela é muito alta. Então, a gente tem ali um animal ferido, que passa 20 horas dentro da água, a gente precisa ter cloro ali para ter uma esterilização dessa água. Tá? Então, e os recintos? Aí depende da espécie também. Então, a gente tem aqui na primeira foto um focídio, que ele vai apoiar a mãozinha dele e se impulsionar para fora da piscina, numa boa. Então, a piscina dele é uma piscina normal de borda, ou um otarídeo, desculpa, ou um focídio, que ele se arrasta. Esses animais aqui, eles não conseguem pular a borda, eles precisam de uma rampa. Então, essa piscina aqui, ela tem uma rampa, que aí ele vem se arrastando para fora d'água. Então, as piscinas precisam ser adaptadas para cada espécie, para cada família que você está tratando, né?
De modo geral, o recinto precisa ter área seca e área molhada, então ele precisa ter a piscina e precisa ter uma área de descanso seca. A água pode ser doce ou salgada, o ideal é que seja salgada, nem que seja ou com captação de água do mar, ou que seja salgada de forma mecânica, artificial, né, com sal bovino, e suplementado na dieta quando necessário. O recinto tem que ter iluminação para trabalhar, e a temperatura precisa ser mais controlada. Esse animal precisa ter área de solário e área de sombra, e higienização pelo menos uma vez por dia ou quando necessário. E aí, o que acontece com esses animais, né? O que eles têm de problemas? De modo geral, eles vão entrar no centro de reabilitação com lesões de pele, geralmente secundárias a uma debilidade anterior. Então, eles podem ter desde vírus, por exemplo, o poxvírus causa umas lesões arredondadas, esbranquiçadas bem características, até bactérias, fungos, que estão às vezes ali na pele e um ferimento anterior é uma porta de entrada que vai causar uma infecção de pele. Geralmente, esses animais sofrem bastante trauma, então eles chegam sempre muito machucados. O fígado, né, lesões hepáticas, lesões renais, se a gente pensar em leptospirose, causa uma insuficiência renal bem severa. Afecções gastrointestinais, então, geralmente causadas por bactérias ou parasitas, mas ela pode ser iatrogênica ali, dependendo da qualidade do pescado. Mais especificamente de pinípedes, a gente tem sinomose, né? Eles podem ter uma variação específica de pinípedes, bactérias que causam pneumonia, as gram negativas, e alguns parasitas de importância, como Antostrongylus, por exemplo, que pega só em pinípede e causa uma pneumonia parasitária muito severa que leva o animal a óbito. Aí a gente vai ter os problemas nutricionais, né, daqueles filhotes que estão tão magrinhos ali, caquéticos, e afecções oculares, porque esses animais têm aquele olho gigante e eles são muito suscetíveis a trauma. Então, a gente tem, assim, lesões de pele, né, de diferentes extensões, profundidades, olhinho fechado, né, lesões oculares decorrentes de trauma, também podem ser decorrentes da qualidade da água, tá? Uma água que não está com um controle microbiológico bom, ela vai afetar o olho desse animal. Então, o controle ali, ele vem nisso também, né, para não atrapalhar a reabilitação. E eles respondem muito bem, né? Essa daqui é a Frida, ela entrou desse jeito, não, uma minhoca magra, e eles ganham peso muito rápido. Essa foto é menos de um mês depois da primeira. Então, com uma boa nutrição, uma boa suplementação, esses animais ganham peso muito rápido. E aí a gente entra nessa parte de condicionamento comportamental, que a gente usa bastante aqui, mas como eu disse, somente para animais que são de cativeiro, tá? Porque o que acontece? É um bicho que não vai ser solto, que ele vai ser destinado a algum aquário, algum zoológico, geralmente cegos, quando a gente fala em pinípede. Então, se toda vez que eu precisar fazer um manejo veterinário, a gente precisa agarrar esse animal ou sedar, ele vai gerando um estresse que vai afetar o bem-estar de um bicho, né? Então, o que a gente faz? O condicionamento operante, e sempre por reforço positivo, tá? Não confundam isso com adestramento, tá? Não é isso. O animal não é ensinado a fazer truque, a fazer nada. Ele é condicionado a aceitar manejo veterinário mediante um reforço positivo, que é a comida. Ponto. Então, a gente tem sempre um treinador e o veterinário envolvidos. Ele dá um comando, o bicho deixa ser auscultado, ou uma coleta de suave, uma coleta de sangue, tá? Esse daqui é uma foca caranguejeira super agressiva, de 4 metros, que aceita que se colete sangue dele sem contenção. Então, isso é maravilhoso, porque um animal desse só ia ser contido via fármaco, né? Ele ia ter que ser sedado para uma coleta de sangue. Então, isso é importante. Alguém abriu o microfone, quer fazer alguma pergunta? Tem alguém com o microfone aberto. Você quer perguntar? Ok, vamos seguir, então. Oi, tudo bem? Oi.
Eu que estou alugando a casa da Carla. Ok. Bom, então, se a gente pensar em exames diagnósticos, o que a gente pode fazer? Basicamente, o que a gente faria com um paciente, um cachorro, um gato, né? Hemograma bioquímico é o de praxe, né? O perfil renal e hepático. E aí, para esses animais, a gente segue a instrução normativa do IBAMA também, que rege para carnívoros terrestres que estão em setas. A gente adapta isso para fazer os exames diagnósticos de marinhos. Então, o mais importante para a gente é a brucelose, toxoplasmose, lepto. É o que mais pode acontecer com os nossos animais. O morbilivírus específico, que é o vírus da sinomose, tá? Mas ele é específico de pinípede, não é o mesmo de cachorro, então precisa fazer uma subtipagem na hora do exame. Herpes vírus, que pode ser bem fatal para uma colônia. Vírus da influenza e Mycobacterium, que vai causar ali a tuberculose. Então, esses são os exames que a gente costuma fazer e, geralmente, a gente faz eles em 3 momentos da reabilitação. Logo na praia, então, a gente tem ali a coleta na praia em tempo zero. Por quê? Porque a gente sabe que o que der positivo já estava no animal. Ele não foi contaminado no centro de reabilitação com nenhum patógeno. Isso é importante na hora da soltura. Então, a gente vai fazer esses exames ali na praia. Depois, a gente vai recoletar o sangue no meio da reabilitação, né? Mais ou menos na metade do tempo que é previsto que ele fique em reabilitação. E depois esses mesmos exames pré-soltura. Então, a gente vai ter os mesmos exames, tendo certeza que o animal entrou sem nada, continuou sem nada, sem nenhum patógeno na reabilitação e foi solto sem nada. Por que esse zelo? Porque esses animais, principalmente se a gente fala dos antárticos e subantárticos, eles são protegidos por uma resolução que proíbe a reintrodução de animais que estejam positivos para patógenos pelo risco deles voltarem para a colônia e dizimarem a população. Né? Então, eu tenho aqui um elefante marinho aqui, que positiva para sinomose, e ele é assintomático, mas eu solto ele volta para a colônia, esse bicho pode dizimar uma população inteira. Então, eles não podem ser soltos, eles devem ser encaminhados para cativeiro. Por isso é importante e necessário, por lei, que se faça esses exames, né, que se tenha certeza que esses animais estão livres. A gente costuma coletar, então, sangue, suave, amostra de urina quando é possível, raio-x, ultrassom, a gente acaba fazendo só quando é realmente necessário, porque precisa sedar, né? O animal precisa ficar extremamente imóvel para esse tipo de exame. Então, como é que a gente vai coletar sangue? Né? De modo geral, a gente vai usar seio intervertebral, infocígio e veia caudal gluteal para otarídeo. Jugular, interdigital, a gente acaba usando em animais sedados ou para eutanásia, tá? Os suaves, eles podem ser anal, genital, oral, nasal, qualquer orifício que a gente consiga coletar a secreção. Então, vamos lá. Aqui coleta, né, de suave de ouvido, de ânus, tá? Aqui a gente tem uma coleta de urina por cistocentese, então o animal está sedado, está de barriga para cima, passou um ultrassom e coletou a urina. Não é sempre que a gente consegue tudo isso no centro de reabilitação. Aqui é onde entra a agulha para coletar sangue de focídio. Então, a gente vai sentir ali o espaço intervertebral, subir 3 espaços e inserir a agulha. Dessa forma. Ela entra em 90, ângulo de 90. É uma veia muito calibrosa, vem bastante sangue, porque a gente coleta muitos tubos, porque são muitos exames. Esse daqui é um animal sedado, que dá para pegar a jugular. E aqui, pterígio, ela é quase no mesmo lugar do focídio, mas um pouco mais lateralizada. Então, ela é um pouco mais difícil de pegar essa veia de otarídeo do que de focídio. Todos os animais, para serem soltos, eles precisam ser sedados. Marcados. Então, a gente faz essa marcação de algumas formas. A gente pode colocar brinco, igual de bovino, microchip, esse daqui é um aplicador de microchip, ou o transmissor
transmissor satelital, que é a cereja do bolo. É o melhor cenário, mas não é sempre que a gente consegue, né? Um aparelho desse é muito caro e o programa que monitora esses animais pós-soltura, ele é muito caro também. Às vezes ele é impossível para uma ONG, se não houver um patrocínio, uma parceria para estudo. Então, aqui a gente está aplicando o brinquinho, é sempre na nadadeira anterior, no membro anterior para otarídeo, e para fossídeo ele vai lá na posterior. E aqui é a aplicação subcutânea de um microchip, ela é inserida ali entre as escápulas, a gente coloca sempre 2, um de cada lado da escápula, porque às vezes eles migram. Então, quando a gente passa o leitor, não é sempre que a gente consegue achar. Então, coloca 2 por precaução. Para que é isso? Para se esse animal for reavistado em alguma colônia, fizer parte de algum estudo, a gente vai ter uma resposta, né? Para onde ele foi, como é que ele está de saúde, está vivo, está morto, é uma resposta para reabilitação, para conservação. E esse daqui, o transmissor satelital, que pode ser de várias formas, vários tamanhos, dependendo do tipo de informação que ele traz. Então, esse é um pequeno, que ele só dá informação de localização e profundidade. Mas a gente tem uns grandes, assim, que ele dá informação de localização, profundidade, corrente, temperatura da água. Então, quanto mais informação ele te dá, mais pesado ele é. E aí ele não serve para todo animal, né? Aqui para a Frida, ele ficou até muito grande nela, né? Ela tinha uma cabeça pequena, é um peso. Então, a gente tem que ponderar tudo isso. Se aquele transmissor que eu tenho na hora, ele é adequado para o porte do animal que eu estou soltando também. Às vezes a gente quer muita informação, mas precisa pensar no bem-estar desse bicho pós-soltura. Esses transmissores não duram a vida toda, eles vão durar de dias a poucos meses, até que esse animal troque, faça a muda, né, do pelo, e aí ele vai cair. Então, não é sempre também que a gente tem toda a informação que a gente gostaria a respeito de um paciente pós-soltura. Então, para soltar, né, de novo, a gente vai precisar fazer todos aqueles exames, todas aquelas sorologias que a gente conversou, para as principais doenças que podem dizimar uma população. Colocar, quando possível, um rastreador, né, então um chip, pelo menos um microchip e uma tag plástica precisa pôr, quando possível, um transmissor satelital. Pensar na resolução SCAR, que é o que eu falei. A resolução SCAR, ela é do Comitê Antártico. Então, o Brasil, ele é signatário, o que quer dizer que a gente tem uma base de pesquisa na Antártida, e a gente precisa responder a essa resolução para manter a nossa base de pesquisa. Então, a gente precisa seguir algumas regras para que a gente não seja punido e banido do continente para fazer pesquisa com esses animais. Então, sempre esses exames fazem parte dessa resolução, os rastreadores fazem parte. Então, as solturas de PNIPs, elas precisam ser muito responsáveis, porque envolve uma série de coisas, inclusive política internacional. E pensar sempre no local de soltura e época do ano. Como eu disse, não faz sentido a gente soltar um PNIP aqui no Nordeste, né? Eles precisam ser soltos pelo menos ali no rio, do rio para baixo, para poder ter a corrente correta que vai levar esse animal para o mais próximo possível das colônias e dar a ele maiores chances. Aqui no IMA, aqui em Salvador, a gente tem uma parceria com a R3 Animal, que fica em Florianópolis. Então, todo o PNIP que a gente solta, que a gente reabilita e vai soltar, a gente bota no avião e manda para a R3, e é ali que a gente solta. De vez em quando, a gente manda para o CRAN, que fica no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa rede de parceiros, e esses animais são sempre despachados. E aí é um grande drama, um grande caos, né? Porque às vezes é um bicho de 200, 300 quilos que a gente precisa voar. Mas é uma burocracia necessária para dar maiores chances para esses animais. E aí eu trouxe para vocês a soltura do Fred. A soltura de PNIP ela pode ser feita tanto em terra quanto em mar. A gente prefere fazer em terra para dar chance do animal, se ele está cansado, se ainda não é o momento dele, que ele possa ficar ali na areia, tomar um tempo dele para poder depois pegar o mar, né? Em alguns lugares
as pessoas só fazem em embarcação, então você embarca o bicho e chega no local, ele vai direto para a água. Não está errado, né? É só uma preferência nossa que seja feito em terra. Então, o Fred ele foi solto em meados de 2019, ali no Espírito Santo, que é um local que passa a corrente subantártica. Foi bem legal essa reabilitação, animal difícil. Ele que estava super magrelo ali nas primeiras fotos da apresentação, ele foi embora assim, bem gordinho. Foram 4 meses de reabilitação, bem trabalhoso. Deu tudo certo, ele foi reavistado depois na Argentina por parceiros. Então, é uma reabilitação que a gente, de fato, teve um feedback posterior, né? Ele foi com esse transmissor, então a gente pôde acompanhar um pouco da vida dele pós-reabilitação. Foi bem legal. E é a melhor parte do trabalho, né? A gente sofre bastante com esses bichos para isso daí, para essa parte final. E é isso aí, esse daqui é meu e-mail, a gente tem um Instagram institucional, Instituto Mamíferos Aquáticos. Sigam a gente, conheçam o nosso trabalho, a gente trabalha com todos os táxons, então tem bastante coisa legal ali no Instagram. Aí, Muito obrigada. obrigado, viu? Foi muito bom, o pessoal tá elogiando aí, muito bom mesmo. Muito obrigado, viu, pela sua presença, pela palestra. Tem algumas dúvidas aqui. Eu vou ler para você, Tá tá bom? certo. A primeira, vi no vídeo anterior, que deve ter sido o primeiro, se não me engano, que foi necessário chegar bem próximo do animal. Em zoológicos, usávamos dardos, mas a distância para fazer isso. Com animais marinhos não pode, não é indicado, por quê? Tá, a gente pode usar dardos... Oh, desculpa, pode falar. Não, Deu é a um delay. pergunta essa é a Fernanda, é a pergunta da Fernanda Toledo. Desculpa, eu ia ler o nome só. Imagina. Fernanda, a gente usa sim dardo em marinhos, mas só se for extremamente necessário, porque quando a gente está na praia, o risco de não entrar esse fármaco todo, né, no dardo, ele perde um pouco do fármaco, é grande. Então, como há a possibilidade ou de fazer uma contenção física e aplicar, ou fazer com aquele extensor de seringa, que com certeza vai entrar a dose toda, a gente prefere, tá? Eu, particularmente, não gosto de dardo, né? Eu acho que pode machucar, pode pegar na gordura em vez de aplicar no músculo. Então, é uma preferência pessoal também, mas pode ser utilizado em marinhos. Ótimo, obrigado. Próxima pergunta, da Marília. Exames específicos de raiva são feitos? A gente não faz serologia se ele não tiver nenhum sintoma neurológico. Não é habitual. Eu nunca vi um marinho com sintomas de raiva. Mas pode fazer, pode fazer. Eu acho que exame também nunca é demais. Ótimo. Outra pergunta aqui. Essa é sobre neurotransmissores, tá? Quando você estava falando de neurotransmissores. Da Raíssa. Não machuca eles? Tá? Ele não é um neurotransmissor, tá? É um transmissor satelital. Ele fica coladinho ali, com uma resina especial para pinípede, que é um parente da Super Bonder, mas ele solta quando faz a muda. Não machuca. O que pode ser feito, o que pode acontecer às vezes, ele ser muito pesado para aquele animal. Por isso que eu falei que a gente precisa ponderar, né? Se é um bicho muito pequeno, não adianta pôr um transmissor muito grande, que ele vai ter essa dificuldade de levantar a cabeça, ele pode ser incômodo. Eu acho que um grau de desconforto vai ter, sempre, mas aí a gente tem que ponderar pela ciência, pelas respostas, mas machucar o animal não machuca. Próxima pergunta. Por favor, como é feita a higienização do recinto após a soltura do animal? Do Rafael. Tá? A higienização ela é feita tanto durante a reabilitação quanto pós-soltura da mesma forma. A gente lava ou quaternato de amônia, ou lisoforme, clorexidine,
passa a vassoura de fogo todos os dias, né? Aquele maçarico. E depois que o animal é solto, a gente dá um banho de cloro. Eu não gosto de usar cloro no recinto, onde o animal vai ficar em contato, porque ele causa umas irritações de pele ali. Mas aí a gente dá um banho de cloro no recinto inteiro, passa a vassoura de fogo e, quando possível, fazer vazio sanitário. Aí, se entrar outro animal, ele utiliza outro recinto. É importante por uns 14 dias, pelo menos. Maravilhoso. Essa pergunta aqui eu achei super legal. Como faz com animais que foi necessário amputar alguma nadadeira? Não pode mais soltar? Da Jéssica. Pode, pode. A gente tem aqui uma veterinária que trabalhou no Marine Mammal Center, na Califórnia, e eles soltam bastante lobinho com uma nadadeira posterior só. Eles se adaptam. Os animais são bem incríveis, né? Eles têm uma resiliência e pode soltar assim. Aí você pondera também, tá? Como o otarígio, né, os lobinhos, eles apoiam com as anteriores, se você perder uma posterior, ela não é tão grave. Diferente se for uma foca que você vai amputar da frente, que é a que ela vai usar para se deslocar. Então, a gente tem que ponderar também qual é a espécie envolvida, qual é a adaptação daquele indivíduo especificamente, se não é melhor optar por uma eutanásio. Ótimo, maravilhoso. Próxima pergunta, Fernanda Toledo. Quando o animal é resgatado e reabilitado no Nordeste, o transporte para a região Sudeste em busca de correntes deve ser terrestre? Como é isso? O animal vai ser dado porque são horas de viagem ou é feito via aérea? Existem incentivos para pagar esse transporte? Não, ele é solto sempre no sul, tá? A gente não leva para o Sudeste. O que acontece é que as instituições do Sudeste podem soltar aí. A gente manda sempre para o sul, pelo menos para, no mínimo, Santa Catarina para baixo. Não dá para levar por terra, tá? Esse animal, ele viaja sempre via aérea, nunca sedado, a gente não faz transporte de pinípedes sedado, ele é sempre acompanhado por 1 ou 2 veterinários. Então, a gente leva à mão todos os fármacos de emergência. Não, não há incentivo, mas a gente chora, né? Porque nós somos uma ONG, né? Nós não temos caixa para ficar voando esses bichos assim. Então, a gente tem alguns programas da TAM e da Gol, que chama Voo Solidário. Eles costumam doar voos para ONGs, então a gente consegue, às vezes, transportar dessa forma. Mas a gente utiliza mais isso para pinguim, que eles também precisam ser soltos no sul-sudeste. Para a pinípede, que é um bicho mais sensível, a gente acaba recorrendo à FAB, a Força Aérea Brasileira, porque a gente vai num avião cargueiro e a gente consegue ir sentada do lado do bicho, do lado da caixa dele, porque ele vai sendo monitorado o tempo todo nos parâmetros e com uma caixa de fármaco à mão para qualquer emergência. Então, é muito estressante, tá? É bem estressante viajar um animal desse. Legal. Próxima pergunta, da Fernanda Toledo, de novo. Se o animal for positivo para alguma patologia, não é devolvido ao ambiente, e sim irá para o zoológico ou santuários. Vai viver sozinho, ou após confirmar que está negativo, pode ser inserido com outros animais? Depende o que é que positivou. Tem algumas coisas, tipo o mórbile, que a gente não mistura com outros animais. Aí ele teria que ser um recinto específico para esse animal. Algumas coisas que positivam, a gente pode proceder com a eutanásia. A própria morbilivírus, ele pode ser eutanasiado, se for o caso. Leptospirose, ele para de positivar em algum momento. Então, mas é sempre arriscado você juntar. É sempre ideal que seja um recinto para cada animal, quando ele é positivo para algo. Desculpa, estava falando mudo. Gente, estou vendo que tem um pessoal que não está conseguindo responder a lista de presença. 1 minuto, tá? A gente já vê isso para você. Deixa eu só acabar a pergunta para a doutora, aí a gente já vê isso, tá? Outra pergunta, da Jéssica. Atendemos no CRAM um lobinho filhote que não subia a glicose de forma alguma. Tentamos de tudo. Não atestava doença. O que poderia ser? Bom, aí precisaria ver o histórico clínico do animal como um todo, né? Acho que é difícil, eu não consigo te dar
provável diagnóstico só com essa informação. Acho que pode ser uma série de coisas, é difícil, só com um parâmetro, porque qualquer diagnóstico ele é uma junção de vários fatores, né? Um exame físico, uma anamnese, outros parâmetros laboratoriais, então realmente precisa investigar de uma forma mais aprofundada. Tranquilo. Ó, temos mais 2 perguntas, tá? Daí, se vocês quiserem abrir o microfone também, pessoal, fazer mais, pode ir fazendo, tá bom? Estou vendo aqui mais 2 perguntas. Para colocar a identificação, pode ser tanto a nadadeira esquerda ou a direita? Pode, não tem padronização. Deveria ter, né? Para ficar mais fácil a gente ver na colônia. A gente costuma colocar 2, uma em cada nadadeira. Acho que às vezes eles se enroscam e perdem, então é bom colocar. Se a gente pensar numa colônia, né, é mais fácil de observar as marcações dos bichos. Maravilha. Última pergunta daqui. Vocês aceitam estagiários para o estágio obrigatório? Se sim, como posso conseguir maiores informações? Da Fernanda. Desculpem milhares de perguntas, amo esse assunto e essa foi a última. Obrigada. Pode fazer quantas quiser. Pode. Fernanda, a gente aceita tanto estágio obrigatório quanto voluntariado. Tá? O que a gente não tem é como dar alojamento para vocês. A gente está numa situação financeira complicada. Eu botei aqui no chat o nosso e-mail. Não foi. Eu vou tentar. Talvez tenha ido. Foi? Ai, que está indo para vocês. Pronto, agora chegou para todo mundo. contatos@mamíferosaquáticos.org. Pode entrar em contato por esse e-mail, a gente orienta enquanto a documentação necessária. A gente encerrou agora um processo seletivo de voluntariado e deve abrir agora para o próximo ano, e supervisionado a gente aceita a qualquer momento. Então, é só entrar em contato ali mesmo. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Os voluntários, vocês aceitam só na área da veterinária ou pode ser também oceanólogos? Hoje a gente aceita veterinária, biologia, oceanografia, engenharia de pesca, áreas afins. É para manejo de bicho, né? Então, manejo de fauna e educação ambiental, então dá para englobar bastante gente. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram falar no chat ou por microfone? Não? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo também pelo e-mail, eu vou botar aqui no chat, qualquer dúvida, a gente pode conversar. Ótimo. Muito bom. Então, tá. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença. Muito obrigado, viu, doutora, por estar aqui com a gente. E é isso, pessoal. Esperamos vocês, então, nas próximas palestras. E esperamos você em mais palestras, viu, doutora? Muito obrigado, viu? Agradeço o convite. Obrigada por terem me ouvido, pessoal. Boa tarde. Foi maravilhoso. Todo mundo está elogiando muito no chat. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Não esqueça que a gente tem uma palestra 5, viu? Ainda hoje. Tchau, gente. Tchau, boa tarde.